boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vou chamar aqui a Ellen, que a gente vai fazer um bate-papo aqui legal, trazendo o assunto sobre qualidade de vida, terapias integrativas que podem ajudar as pessoas. O bate-papo vai ser bem legal. Bom, deixa eu chamar a Ellen aqui. Aê! Entramos aqui ao vivo. Ellen, seja muito bem-vinda. Obrigada. Galera que está chegando agora. Boa noite, Ellen. Bom, Ellen, chamei aqui, quer dizer, na verdade você entrou em contato comigo para a gente bater um papo, era uma coisa que eu já estava pensando em fazer, eu tinha te falado, né? E você foi rápida no gatilho e me convidou. Achei o máximo, porque você era uma das pessoas que eu estava querendo chamar para fazer essa live. E a Ellen vai contar um pouquinho aí da trajetória dela, ela se formou em psicologia, é terapeuta corporal, ela vai explicar tudo isso para a gente, como é que funciona, o que ela estudou, quais são as técnicas que ela mais utiliza atualmente, né? E toda essa série de lives que eu estou fazendo aqui, com esses convidados ilustres, é para trazer para vocês de formas distintas, ou pelo menos mais maneiras de trazer alguma forma de poder ajudar vocês na questão de qualidade de vida, seja com a parte física, né, e a parte emocional. E a Ellen trabalha também um pouco desses dois. Tá? Então, Ellen, seja muito bem-vinda. Eu quero que você se apresente aí para a galera, conta um pouquinho da sua história aí e vamos começar esse bate-papo entendendo um pouco da onde você veio, qual é o seu momento atual. Vamos lá. Boa noite, obrigada por todo mundo que está aí. Tô vendo aqui que tem amigo, tem cliente. Obrigada. Legal. Galera inteira aí. Então, vamos lá. Eu fiz psicologia. E quando eu fazia psicologia, eu tinha certeza de que eu queria ajudar as pessoas, de alguma forma. E aí, psicologia me formei mais ou menos em 2000, então faz um tempo. E eu sempre trabalhei em RH. E aí eu terminei a psicologia, fui fazer psicodrama, que era uma linha da psicologia. E aí foi muito interessante, porque eu fiz 5 anos, depois 2 anos e meio. E quando eu estava no psicodrama, eu tenho uma amiga que acho que ela está até vendo a gente, a Karina. A gente teve uma aula de bioenergética, eu nem sei se ela sabe como é que ela me tocou nesse sentido. E na aula de bioenergética eu tinha que fazer uma massagem. E aí ela falou, nossa, sua mão é tão boa, por que você não faz isso? E aí, assim, sabe, acho que deu ficou um negocinho ali e passou. Quando eu acabei... Acendeu uma luzinha aí. Quando eu acabei o psicodrama, meu pai chegou em casa outro dia e falou, há quase 20 anos atrás, que ele também tá aí, ele falou, filha, eu tava ouvindo no rádio, nossa, tem um curso de naturopatia, uma coisa assim, acho que tem muito de sua cara. Eu falei, não, pai, pelo amor de Deus, já fiz 7 anos e meio seguido, agora eu preciso respirar. Aí eu fiquei, sei lá, 1 ano parada, mas quando a gente trabalha, e trabalhando em RH, e quando a gente trabalha com pessoas, a gente não para nunca, né? E aí eu fui fazer esse curso. Então foi o primeiro curso de naturopatia, eu fiz mais ou menos assim, eu comecei ele em 2006, e junto com o curso de naturopatia eu fiz um curso de yoga, para eu poder também aprender a dar aula de yoga. Eu não fui para essa linha, né, da aula, mas assim, várias técnicas do yoga me ajudam hoje com os meus pacientes. Legal. Aí no curso de naturopatia a gente aprende um monte de coisa. Então massagem, aurículo, chinesa, reiki, enfim, várias técnicas. E aí eu comecei, já depois de 6 meses, fazer massagem. Então eu tinha um professor de shiatsu, que eu achava muito bacana a técnica dele, e aí eu comecei a fazer shiatsu. Uma massagem mais clássica, assim, com dor. Então dói. Você tira os pontos que estão estagnados, mas dói. E aí uma professora falou, olha, gente, a vida vai mudar, né? E para quem se identificar e começar a fazer esse curso, a vida não vai ser mais a mesma. E até hoje eu falo com ela, eu tenho live, vejo as lives dela e eu sempre lembro disso, porque a minha vida mudou totalmente. Eu acho que quando eu comecei a fazer a primeira massagem, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Legal. E aí eu continuei estudando
Quando eu terminei a naturopatia, eu fui fazer um curso em Portugal de dermatofuncional, que o pessoal, se tiver alguém de físio assistindo, vai saber. É uma linha muito para fisioterapeuta, né? E aí, legal. ela trabalha muito com a parte estética. Então, aparelho, vários tipos de aparelho. E aí eu fui ver como era. Mas eu não consigo muito fazer estética, porque eu acho que mesmo quando você trabalha uma questão estética, se a pessoa ela não tem consciência do que está acontecendo com o corpo dela, não adianta você ficar lá 1 hora fazendo uma massagem e eu acho que o efeito não acontece. Então, não é muito assim, se as pessoas falam, você faz, se precisar eu faço, mas não é aquilo que toca meu coração. Aí eu falei, putz, vamos estudar medicina indiana, né? Porque todo mundo fala que é a mais antiga do mundo. Aí eu fui fazer 2 anos de Ayurveda. Uhum. E aí eu já atendia pacientes e trabalhava no RH. Então, assim, como a gente se acostuma com aquele dinheiro que a gente ganha todo mês, né? E aí você sempre fala, putz, acho que não dá para sair, né? Acho que ainda não dá para sair. Aí você não sai, você continua trabalhando. É a falsa sensação de segurança que a gente cria pelo conforto, né? E a crença de você ser empregado de alguém, né? Exatamente. E aí eu fui fazendo as duas coisas, até que chegou um momento assim que não deu mais e eu não conseguia, porque eu trabalhava das 8 às 6 da tarde, né? E depois eu saía e ia fazer massagem. E aí sábado eu passava o dia inteiro fazendo massagem. Então não dá. Ou seja, não tinha nenhum momento de descanso. Aí você começa a ter dinheiro, mas não tem qualidade de vida, né? Eu passei 4 anos sem praticamente frequentar os aniversários das pessoas. Então, assim, durante a semana, happy hour, aniversário durante a semana, eu não conseguia ir. Então, foi um processo muito, assim, de migração mesmo. E no RH, eu sempre achava que eu não conseguia ajudar o suficiente as pessoas. Então, principalmente porque eu trabalhei em RH da área de TI. E aí, assim, o técnico, ele não precisa de mim. Ele vai lá, troca de emprego por causa do projeto, de um projeto que tipo, vai ganhar mais ou que é mais interessante. Sim. Mas ele não precisa assim, de uma entrevista, de uma dinâmica, de um teste. Ele nem tem muito tempo para isso. E aí eu falava, não, eu fiz tanto curso, eu queria tanto ajudar mais as pessoas, tocar mais nas pessoas, né? Sim. E aí eu fui mandada embora. Tipo, eu falei, e eu tinha uma viagem agendada para fora do Brasil, era a minha primeira viagem. E aí eu falei, quando eu voltar, né, eu peço demissão, porque aí, beleza, né, eu vou, gasto e tal, vou pra Disney, gasto tudo que eu quero e eu peço demissão. E antes de eu viajar, 2 meses antes, me mandaram embora. Aí eu falei... Ou seja, tudo aconteceu na hora certa ali. Não, então, eu digo que assim, às vezes Deus bate na sua porta, você não entende. Aí ele vai lá e te derruba, entendeu? Verdade. E aí foi impressionante, porque foi o primeiro mês que praticamente eu ganhei a mesma coisa como se eu tivesse nos 2 trabalhos. Legal. Eu falei, Deus, é isso, né? Então esse é o meu caminho. E aí, como eu já atendia na medicina ayurvédica, quando eu fui fazer o curso, como a minha massagem é muito forte, no Ayurveda a massagem ela precisa ser sutil. Senão você lesiona os marmas, que a gente chama, que na medicina chinesa a gente chama de pontos, né? Então, você não pode lesionar os marmas. Então, a massagem era sutil. Como a minha massagem é muito forte, para mim era muito trabalho, assim, não pôr pressão. Mas eu fiz, e a massagem ayurvédica, ela requer muito óleo. Então, a pessoa fica empastada de óleo. Como eu atendo a domicílio, é muito ruim. Eu tenho que levar muita coisa diferente para o óleo não cair na casa do paciente, né? Aí eu falei, putz, mas tá faltando alguma coisa, porque os pacientes sentem dor e a massagem só. Então, assim, dentro do curso primeiro que eu fiz, eu trabalho com ventosa, com magnetoterapia, com mosca, com a aurícula chinesa, que são as sementinhas. Mas eu ainda tinha muito paciente que sentia muita dor localizada, de tensão, costas, ombro. Aí eu falei, vou fazer um curso de acupuntura, né? Porque é o único que não tinha, então vou fazer. Era um final de semana por mês, eu acho que no terceiro final de semana de aula,
apresentar uma tal de auriculoterapia francesa. Uau! Aí tinha uma moça com dor no pescoço, ela estava com tendinite, com torcicolo, então ela não mexia o pescoço. Aí a professora falou, vamos tratar. Aí pôs 3 pontinhos nela, olhou pra gente e falou, mexe o pescoço. Aí ela mexia o pescoço. Aí eu fiquei olhando e falei... Porque 3 pontinhos numa sessão na orelha. Porque o que Meu acontece? Deus. Dentro de tudo isso que eu tinha estudado até então, dentro da psicologia a gente aprende que você somatiza. E aí eu estava tentando entender, nesses estudos todos, assim, o que a gente somatiza, como a gente somatiza, por que a gente somatiza no estômago, por que a gente somatiza, sei lá, nas costas, para onde é que vai a somatização? E aí, dentro da medicina chinesa, a gente trabalha em cima dos meridianos. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a raiva em cima do fígado. A gente tem alguns protocolos que você junta um ponto com outro? Tem. Mas alguma coisa que fosse emocional, psicológico, que é a minha... Eu nunca fugi, né, da psicologia. Sim. Não achava. Aí fui fazer o curso, quando eu olhei, eu falei... Aí a professora falou, olha, gente, ela tá mexendo o pescoço, mas eu não pus nenhum ponto para pescoço e nem para ombro. Eu só pus ponto emocional. Nossa. Aí eu falei, não, para tudo. Para desse avião que eu quero Legal. ver. Legal. Aí eu falei, não, como assim? Aí ela explicou que dentro da aurículo francesa, além da gente trabalhar as dores físicas, a gente também encontra pontos emocionais. E isso foi há 5 anos atrás. E aí eu parei o curso de acupuntura, porque dentro desse curso de acupuntura a gente tinha que fazer N cursos juntos, eram 2 anos, e eu ia ver muita coisa que eu já tinha trabalhado, já tinha visto, que é bom, né, para você reciclar, conhecer também outras pessoas. Mas eu falei, não, preciso... E aí eu passei praticamente assim 2 anos direto, quase todo final de semana, estudando aurículo, fazendo curso, fazendo curso, fazendo curso. Caraca, que legal, interessante. Bem interessante, Ellen. Então, você veio lá da psicologia, passou pela acupuntura, estudou até chegar na aurícula, estudou um pouco da terapia, do Doin. Você tem, então, várias técnicas, digamos assim, conhecimento de várias técnicas que faz isso que a gente sempre busca, o equilíbrio entre emocional e físico, né? Porque eu sempre falo, todas as lives, e repito aqui também, que a nosso corpo, essa máquina aqui, é mente e corpo, né? Não é uma coisa distinta. Então, partindo desse pressuposto, isso só reafirma aquilo que você falou, que naquele momento onde você descobriu a aurículo, quando a sua professora trabalhou pontos emocionais, o físico também acabou, digamos assim, sendo trabalhado naturalmente, né? Isso só reforça tudo isso que a gente fala de buscar esse equilíbrio corpo-mente. Como essas duas coisas estão muito alinhadas, né? Pois bem, hoje em dia, então, você não atua como psicóloga, certo? É isso que eu entendi? Eu não atuo em consultório clínico, mas... Isso, atendimento clínico, não. quis dizer. O atendimento clínico eu nunca atuei. Porque eu sempre tive responsabilidade. Eu falava, gente, mas é muita responsabilidade eu ter um paciente na minha frente, né? E Sim. é impressionante, assim, porque eu tenho pacientes com várias questões emocionais. E eu não sinto isso. Como tá sentado na minha frente conversar. Eu acho que no psicodrama a gente usa vários objetos intermediários para você trabalhar uma questão psicológica. E a massagem ela acaba sendo isso. Então, assim, pelo corpo e hoje pela aurícula, a gente consegue ver várias questões. Né? Então, eu consigo olhar fazendo a massagem e olhar pela orelha, assim, analisar várias questões, tanto físicas quanto questões emocionais. Então, se você falar para mim, você não faz terapia? Eu vou te falar que eu faço, porque aí eu vou pontuando para a pessoa, olha, eu acho que está acontecendo isso, o teu corpo está me falando isso, né? Eu percebo isso. Ou mesmo quando dói, eu falo, ó, esse ponto dói porque emocionalmente ele está relacionado a isso. Faz algum sentido para você? Entendi. Então aí a gente vai conversando e a ideia é você... Porque o que acontece? Você tem um padrão, você sente raiva toda semana.
Então, você vai sobrecarregando os pontos no corpo, né? Porque eu faço uma terapia como se fosse o Reich. O Reich, dentro da psicologia, ele olha todas as couraças e vai diluindo essas couraças. Então, não adianta você fazer a massagem e você manter o mesmo padrão. Você vai, de novo, canalizar a energia para o corpo, né? Porque chega uma hora que aquilo que você não consegue lidar vai para algum lugar. Então, vai para o corpo. É a psicossomatização, ou seja, é a válvula de escape que acaba tendo. Se você não direciona essa válvula de escape trabalhando o seu emocional, para que ela escape de um jeito que realmente vai embora sem te prejudicar, ela vai ficar ali, só que concentrada em outros pontos, porque meio que precisa, eu entendo que precisa aliviar, digamos assim, toda essa carga emocional em algum ponto, né? Por isso que às vezes as pessoas têm dor nas costas, no pescoço, porque você tira, entre aspas, vamos dizer assim, falando de forma metafórica, né? Você tira essa tensão ali do emocional, do interno, e acaba pulverizando, distribuindo no corpo para poder conseguir aguentar essa carga que não está sendo resolvida. Como você não digere, né? Então, isso pode ser assim, dentro da Ayurveda, pode ser a alimentação que você comeu e você não digeriu. Ou pode ser a emoção que você não digere. Ela tem que ir para algum lugar. E aí ela vai para o corpo até que vira uma doença. Então, assim, a gente não percebe, porque no mundo que a gente vive, é uma rotina muito maluca de trabalho, de família, de questões que a gente tem para fazer. Então, assim, sentir uma dor de cabeça, você sente dor de cabeça? Sinto todo dia um pouquinho. É normal? Não, não é normal. Normal é você não se imaginar. Né? Normal é você não ter dor. O normal é você ser feliz todo dia, né? Hipoteticamente. E também é assim, né? Todo dia, mas sentir uma dor de cabeça... perdão, desculpa. Pode continuar. Não, tô falando, ninguém é feliz todo dia, mas assim, você estar bem, né? E ter consciência. Então, eu acho que a maioria das pessoas, por essa correria, e eu acho que a pandemia, agora, esse momento que a gente está vivendo, está fazendo com que algumas pessoas olhem e falem, nossa, mas eu não tô aguentando de dor aqui. Nossa, mas isso está acontecendo comigo. Mas já estava acontecendo, né? É só que agora você tem um pouco mais de... Só que mudou a rotina, ela passou a ter consciência disso, né? Acho que é. Isso é muito legal. E assim, a minha paixão pela aurículo fez eu, em 2017, fazer um mestrado. Porque, assim... legal. Você fala, ver uns pontinhos na orelha e fala, eu faço isso, já fiz. Normalmente as pessoas conhecem a medicina chinesa e a aurículo chinesa, que faz agulha e faz semente. A francesa não põe semente, ela só põe agulha e põe agulha fixa, que você vai embora com ela. E aí eu falava, gente, mas faz tão bem. E eu costumo falar assim, que tudo que eu pratico hoje nos pacientes, eu procuro fazer em mim. Porque eu preciso saber, assim, minimamente, como pode ser as reações. Né? Eu peco muito pelo excesso. Então, assim, se eu não tenho certeza daquilo, eu não vou fazer. Então, na medicina ayurvédica, a gente aprende muito a medicação. É uma das formas de tratamento. E eu falava, gente, mas isso pode afetar o remédio que ele toma. Não, eu não estou segura. Eu acho que você precisa estudar muito, precisa se dedicar muito para você ir para essa linha. Não, eu não vou. Então, assim, aí eu costumo ser cobaia. E quando eu fiz a aurículo francesa, um monte de coisa aconteceu na minha vida. Né? Eu pus meu pai, minha mãe... Teve mudanças profundas aí. Eu fiz a família inteira fazer a terapia. E aí tem um monte de gente aqui comentando sobre a técnica, falando que gosta da terapia, que é a melhor terapia. Tati está falando que depois que começou a fazer terapia, as enxaquecas dela mudaram, melhoraram. Ou seja, tudo reforçando que, né, mente e corpo, vamos dizer assim, elas estão interligadas, né? Que as ferramentas que a gente usa para poder manter esse equilíbrio, elas são extremamente importantes. Unindo aí a alimentação, as terapias que trabalham com o emocional e até não só as terapias físicas, né? As terapias corporais, como também o exercício físico, né? Todo esse balanço é ficar equilibrando pratos para manter, de fato, um balanceamento da nossa saúde como um todo, né? Deixa eu te perguntar aqui, atualmente você trabalha principalmente com a massagem, e aí eu imagino que deve ter diversas técnicas, é isso, não é? Você engloba todas essas técnicas que você conhece?
como é que é o seu modelo, vamos dizer assim, de atendimento para um cliente? Você, por exemplo, tem clientes que você atende só para massagem, outros só para aurículo, se houver necessidade você junta. Como que é a forma de atendimento, a frequência de atendimento? Me explica um pouquinho isso daí. Eu faço, na verdade, uma avaliação do paciente quando eu atendo a domicílio. Então, assim, eu não consigo levar tudo que eu trabalho, né? Com todos os equipamentos, enfim, eu não consigo carregar tudo por atender a domicílio. Então, eu sempre faço massagem. Então, as pessoas sabem que eu vou fazer massagem. E como elas chegam, como eu atendo a domicílio, eu não faço propaganda. Então, eu não faço propaganda em Instagram, eu não faço nada. Então, é boca a boca. Todos os clientes que eu tenho hoje, há 11, 12 anos desde que eu comecei, foi por indicação. Infelizmente, a gente vive num país que a gente ainda tem muito problema com isso, né? E eu, como atendo a domicílio, a hora que eu falo que a hora que eu entro, eu não tenho o que falar, eu tô dentro da casa da pessoa. Então, tipo, eu não tenho como me defender. Então, eu só atendo por indicação. E aí, a massagem todo mundo já sabe. Então, quando alguém me indica, sabe, a Ellen faz massagem. E a massagem dela é forte. Então, as pessoas brincam, se prepara porque a massagem dela é forte. Eu tenho um paciente que ele brinca, que ele fala, e a Ellen vem, toda pequenininha, aí ela põe um paninho assim com um cheirinho pra gente relaxar, aí ela sai e chega um negão de 2 metros de altura, porque não dá pra acreditar que é ela que faz a massagem sendo tão pequena. Então, a massagem é forte. Muito legal. E aí, assim, eu, teoricamente, faço aurículo em todo mundo. A não ser que a pessoa não queira, porque ela tem medo da agulha ou porque ela não quer aurículo. Mas depois que eu comecei a fazer aurículo em todo mundo. E eu fiz, o ano passado eu fiz a formação em acupuntura, voltei para fazer, terminei o mestrado, né? Aí fiz o mestrado para defender a aurículo francesa, para que as pessoas tivessem mais acesso a isso. Porque a gente tem, assim, eu fiz curso com vários franceses. A gente tem coisas, por exemplo, dentro da aurícula a gente tem uns pontos que a gente chama de RAT, que é rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. São sentimentos que a criança desenvolve até os 7 anos e meio na vida. A gente não tem nada escrito. Quem descobriu isso foi o Bernard Bricot, que é um francês, mas ele não escreveu. E aí, quando ele fez o curso, eu falei, mas vamos escrever. Ele falou, não tenho tempo. Então, eles descobrem e não escrevem. A gente tem poucos artigos, assim, né? Como eu fiz o mestrado, eu tive que pesquisar. Então, para você ver se o artigo é francês, não é a aurículo chinês, é muito difícil. Então, aí eu faço a aurículo, que hoje me ajuda muito na questão, assim, no atendimento, principalmente na questão emocional. Porque olhando, fazendo uma análise da aurícula, da orelha, que a gente tem que olhar o pulso, enfim, você consegue falar se a pessoa emocionalmente está bem, se ela está passando por alguma coisa, porque como no corpo, a orelha também fica com marcas, né? Aí, assim, eu chego na casa do paciente, ele está com um torcicolo, então eu vou usar a moxa, eu vou usar o magneto, aí eu deixo o paciente às vezes com o magneto, então eu uso várias técnicas que eu tenho, eu montei um tipo de tratamento que o objetivo é um equilíbrio emocional e físico. Então, a ideia é que quando eu termino o tratamento, a pessoa pelo menos esteja se sentindo melhor. Então, a massagem é uma massagem... Antigamente eu fazia uma massagem muito forte, com cotovelo e tal. Hoje eu faço, assim, depois que eu fiz o Ayurveda, por isso que eu acho importante você conhecer, se aprofundar em técnicas, né? Quando você trabalha com o ser humano, é uma questão muito delicada, assim, porque a gente às vezes tem um discurso, o que você me fala e o que realmente está acontecendo com você. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu acho que as técnicas, todos os cursos que eu fiz, me ajudam a saber, eu posso ir até aqui, esse paciente precisa de um pouco mais. Às vezes eu sei que o paciente precisa de alguma coisa, mas ele não está pronto. Então, a gente vai conversando sobre isso. Então, a técnica vai... Hoje, por exemplo, você faz todo mundo uma massagem muito forte, se a pessoa falar, não tô aguentando, porque no Ayurveda você aprende que, se a pessoa for vata, você não pode pôr tanta pressão.
né? Ou então tem gente que tem tanta pressão, e é ótima a pressão, aí você fala, não, essa massagem precisa ser mais leve, porque ela já está acostumada com muita pressão. Então, acho que o importante é olhar e escutar o que o seu paciente está precisando. A observação, na verdade, ela é feita de forma completa, né? Escutando, porque muitas vezes o que o cliente fala, isso que eu trabalho com a hipnose também, eu vejo muito disso. A gente vai batendo um papo, fazendo aquilo que a gente chama até no coaching de escuta atenta, né? Você vai ouvindo o que ele fala, mas de fato eu concordo com você. Uma coisa é o que o cliente fala, que é a percepção dele de realidade, e outra coisa é o que você vai vendo não só nas entrelinhas, vamos dizer assim, mas em todo o gestual, toda a forma de comunicação do corpo dele. Isso às vezes diz muito mais do que a própria percepção dele, né? Porque às vezes acontece muito, a pessoa fala assim, eu tô muito, muito triste, mas desde quando você tá triste? A vida inteira eu fui triste. Você fala, mas a vida inteira é muito tempo, você não teve momentos felizes? Porque a pessoa absorve aquela percepção de uma maneira tão... que aquela sensação, aquela visão dela sobre aquilo é uma coisa que já tomou conta dela de tal forma que parece que é só aquilo, né? E ela esquece de outros momentos que são, vamos dizer assim, sobrepostos por essa visão dela, né? Então é muito importante, é legal você falar isso porque acho que é muito importante a gente prestar atenção a todos esses detalhes para poder, às vezes, até buscar coisas que estão acontecendo com aquela pessoa, né? E nem ela está percebendo, né? Então isso é muito bacana e isso leva um curso ao outro, de qualquer forma, não tem jeito, né? Os meus pacientes brincam, às vezes, que eles falam, a gente não pode mentir pra você, né, Ellen? Às vezes a gente mente pra gente. Mas, tipo, você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Como foi a semana? Não, tá tranquila. Aí, olha a orelha, você fala, mas a sua orelha tá meio vermelha aqui, tá acontecendo alguma coisa em tal região do seu corpo? Tá? Aí vai na massagem e fala, olha, então, tá acontecendo tal coisa? Ai, não dá, né? Então, que às vezes a gente tá acostumado com o padrão, né? É aquilo. Sim. Eu sinto uma dorzinha de cabeça todo dia. Você está acostumado, né? Exatamente. A gente acaba se adaptando à dor e não procura nem saber o que é, o porquê que é. Ou, às vezes, também acontece da gente procurar sempre naquilo que a gente tem, vamos dizer assim, que a gente cresce confiando. Só o médico. Mas, às vezes, não é só o médico que tem todas as respostas, né? É só o remédio que vai resolver todos os problemas, né? Às vezes é necessário, porque às vezes tem essa questão crítica emocional acaba descompensando uma série de hormônios também. E aí, às vezes, entra o remédio para dar um equilíbrio, mas o remédio, no geral, ele não cria um potencial de cura nesses casos. Ele traz o equilíbrio necessário para a gente buscar também ali outras ferramentas para poder trazer esse equilíbrio, vamos dizer assim, de dentro para fora, né? Ou, no caso de algumas questões físicas que se transformam em emocionais também, porque acontece o inverso, é uma troca o tempo todo, né? Mas, assim, às vezes o excesso de hormônio faz a gente perder aquela noção, vamos dizer assim, né, de realidade, de ver uma coisa muito além. O remédio, às vezes, traz a gente para um pouco mais de tranquilidade e realidade, e a partir dali a gente poder trabalhar isso sem um pico, né, muito grande de estresse, onde qualquer coisa que você faça ou fale, não vai adiantar porque você já se adaptou àquela dor, né? Então, todos esses aspectos eu acho que é legal de ser analisado para que o trabalho também fique mais completo, né? Assim, no que eu vejo acontecer muito, né? Eu nunca tiro remédio, né? Assim, sim, é uma coisa que eu não tem como. Até quando eu fiz o mestrado, a minha tese foi aurículo em cima da doença de Parkinson, nas questões de depressão, ansiedade, melhora de qualidade de vida e distúrbio de sono. Porque uma das coisas que melhoram muito quando eu faço aurículo, que os pacientes relatam, é o sono. E aí, vários pacientes perguntavam para mim, estavam participando da minha pesquisa, então, eu posso parar de tomar o remédio de depressão? Não, pelo amor de Deus, não para de tomar nada. Né? E mesmo assim, com os pacientes, eu acho que por algum motivo você precisou. Eu acho que, principalmente em questões de depressão, ansiedade, sim, se a gente chegou num tempo, num momento de tomar o remédio, é porque você chegou num limite. Né? Ninguém toma um remédio assim, eu acho que eu vou num psiquiatra, num psicólogo. Exatamente. Normalmente é quando está num limite.
Então, precisa do remédio. Mas eu também acho que quando você toma um remédio nesse sentido, você precisa da terapia, seja ela qual for, a terapia que você tiver uma Exatamente. dedicação, né? Porque, por Perfeito. exemplo, a minha aurícula pode funcionar para um e pode não funcionar para o outro. Ah, eu não gosto de agulha, então assim, se eu não gosto de agulha, eu sinto tanta dor, eu fico tão tensa que não vai funcionar, né? Vou aprender a fazer uma hipnose para a pessoa não sentir a dor na agulha. Nossa, para você é perfeito. Eu acho que complementa ainda mais o seu trabalho. Mas eu costumo dizer a mesma coisa na hipnose. Eu também recebo clientes que às vezes falam assim, ah, então agora, nossa, faz uma sessão, nossa, tô bem, minha vida mudou. Posso parar de tomar o remédio, posso parar com tudo, vou lá no psiquiatra, nem vou mais para o psicólogo. Eu falo, não, não é assim. Primeiro, porque nós não somos, pelo menos, no meu caso, no seu, nós não somos médicos. Né? Você ainda é psicólogo, você ainda pode se aprofundar nisso e ter essa percepção, mas ainda assim não é você quem receita o remédio, seria o psiquiatra. Então, assim, eu falo a mesma coisa. Você vai conversar com o seu psiquiatra, você vai continuar trabalhando com ele é quem vai, no momento adequado, diminuir essas doses ou até mesmo tirar esse remédio. Não sou eu e não é você por conta. Ah, mas olha, eu faço psicoterapia, né? Eu tô falando isso porque é o exemplo mais comum, né? Há 10 anos eu não tinha tido essa percepção e agora eu vim aqui resolver. Não, continua fazendo, porque talvez tudo que você trabalhou na psicoterapia foi o que fez com que esta sessão aqui se potencializasse de uma forma positiva melhor. Então continua trabalhando nisso, porque quanto mais autoconhecimento você tiver, mais percepção, você tende vamos dizer assim, ter mais controle, ter um melhor caminho, direcionamento, né, da sua vida. Então, eu também falo para todo mundo, não para. Se você tem condições de manter e fazer, continua. E se quem vai ter que te dar alta em algum momento é o médico, né? Eu, no caso da hipnose, por exemplo, sempre falo, aqui é uma terapia, vamos dizer assim, integrativa, não é alternativa. É integrativa, é uma ferramenta a mais para potencializar aquilo que você já está trabalhando, né? E o psicólogo, a psicoterapia, o psiquiatra, todos esses profissionais, eles têm muita importância. Não acha que é uma coisa em detrimento de outra, até porque entra nisso que você falou e eu concordo plenamente. A hipnose, às vezes, que eu aplico para uma pessoa funciona muito bem, para outra talvez vai depender de um pouco mais de sessões. Tem gente que uma sessão resolve e tem gente que aquela ferramenta naquele momento não era a melhor. Então precisa talvez procurar, por exemplo, o seu trabalho de massagem da aurícula e ter essa percepção da utilização de cada uma dessas ferramentas é importante. Por isso que trazer aqui pessoas que fazem um trabalho igual o seu, igual que veio aqui a Lari semana passada bater um papo comigo, ela estava até aí na live, é muito legal. A ideia aqui é justamente essa, é mostrar para as pessoas assim, gente, não tem uma fórmula mágica, né? Porque a nossa mente e corpo ainda a gente já descobriu muita coisa, mas ainda é uma maquininha, no geral, complexa. Então não existe uma ferramenta A ou B que resolve todos os problemas, né? E também, além das diferentes ferramentas, existe o nosso momento, né? De repente a hipnose, sei lá, não funciona a vida inteira para uma pessoa, mas aí ela fez um aurículo e a partir dali a hipnose de repente passa a potencializar todo esse efeito para ela também. Ou seja, uma coisa complementa a outra, todas estão na mesma direção, no mesmo caminho, que é o de ajudar você a ter essa sensação de equilíbrio, de melhora, de tranquilidade. Então, eu acho que nisso eu concordo assim, absolutamente muito com você, né? Que a gente tem que saber o nosso limite de atendimento e também não ultrapassar isso. Isso é ético, né, inclusive. Eu não sei como é para você nos seus atendimentos, mas eu acho que também tem uma outra questão, além dessa também que você falou, né? É muito difícil. Eu fiz terapia durante muitos anos, porque quando eu fiz psicologia, eu precisava fazer 5 anos de terapia, e depois quando eu fiz psicodrama, a gente precisava fazer X horas de terapia em psicodrama. Então eu fiz muita terapia. E aí, assim, às vezes eu tô passando por algum momento, alguma amiga fala, por que você não faz terapia? Eu sou psicóloga e hoje, para mim, assim, sentar... eu sei, porque quando a gente cuida do outro, a gente precisa muito cuidar da gente primeiro. Porque senão você começa a projetar. A pessoa fala alguma coisa, você projeta o que é seu nela e vice-versa. E acaba rolando uma transferência. Porque todo mundo tem as suas crenças e os seus padrões.
Então, eu acho que, Sim. assim, além de repente, também, a hipnose funciona muito bem para um e, de repente, para o outro não pegou tanto. Tem a questão de você querer olhar para suas questões, né? Assim, o Perfeito. quanto Esse é cada o um primordial. sai da zona de conforto. Porque fazer Exato. terapia, fazer hipnose, seja qual é o tratamento que você vai fazer, eu como psicóloga, assim, eu acho que a maioria de todos os cursos que eu fiz, eu encontrei muito fisioterapeuta e Uhum. muito educador físico, né? Até eu ouvi já muitas vezes assim, nossa, eu nunca vi uma psicóloga sair tanto da área como você que está fazendo curso. Mas é tão rico quando você consegue, por exemplo, às vezes começar uma massagem no pé do paciente e ele tem uma catarse, uma crise de choro, por alguma coisa que eu toquei, porque o pé também tem N pontos, né? Tem gente que só trabalha com reflexologia e cura e trata várias Uhum. questões pelo pé, e a pessoa trazer aquilo. Então, eu acho assim, eu não consigo fazer um tratamento e não pontuar para a pessoa o que está acontecendo. É como se eu não estivesse fazendo. Eu falo, gente, é claro que assim, tem formas e formas de você pontuar alguma coisa. Mas quando você Sim, senta, às vezes, para fazer uma terapia, você tem que estar disposto a falar daquela questão que mais te machuca. E às vezes você nem tem perfeito. consciência. Então, assim, Perfeito, a verdade. gente já conversou e conversando você já me falou, putz, eu comecei a tratar uma pessoa que veio por X tratamento, mas no meio do tratamento a gente descobre, pô, eu acho que precisa tratar outra questão, né? E eu acho que é Exato. isso, assim, às vezes a Exatamente. pessoa ela tem tanto uma crença de que eu sou assim, eu cresci assim, a minha família também é assim, ah, por que você não consegue mudar? Ah, porque meu pai e minha mãe também agem igual. Eu falo que a gente pode fazer diferente, né? Claro que a gente tem Sim, padrões, né, e que são passados, mas tem coisa que você, no momento da sua vida, você olha e você fala, não me cabe, né? Eu posso fazer diferente, exatamente. posso experimentar, só que experimentar fazer diferente é muito trabalhoso. Então, assim, Exatamente. às vezes não é a nossa terapia que não está funcionando também. Às vezes é o processo da pessoa, ela não está pronta, né? E a gente tem que respeitar, Exato. assim, você não pode forçar. Eu falo que fazer uma cirurgia de redução de gordura, né? Você fazer esqueci o nome agora da cirurgia. Você emagrece 40 quilos, assim, muito rápido. Sim, É muito difícil também se você não tem um acompanhamento, porque ninguém muda rápido. Eu que atendo os meus pacientes, eu tenho um paciente que está comigo há 10 anos. E eu falo que a gente sabe se a gente realmente começou a mudar quando a gente tem uma crise. Porque quando a gente tem uma crise, a gente volta para aquele padrão que a gente mais conhece, que é mais confortável. Então, assim, sim. requer muito trabalho a gente estar disposto a olhar para as nossas questões. E aí eu também falo que uma vez que você olha, é um caminho sem volta. A partir do Não dá momento para que você... desolhar, né? Não. É muito... E é Ô, muito Ellen, rico isso, né? só um minutinho. O pessoal está falando que está travando um pouquinho. Ah, o nome da cirurgia que você falou é a bariátrica, eu também tinha me Isso. dado um branco aqui. Você falando em todas essas questões, eu achei muito legal, porque eu falo sempre isso também nos meus atendimentos. Eu falo o seguinte para as pessoas. Gente, a hipnose, eu vou falar da hipnose porque é o que eu tenho trabalhado mais focado, mas eu falo para todo mundo, a hipnose não é milagre, eu falo para todos os meus clientes. Eu queria que fosse, se eu estalasse o dedo e você saísse daqui com o problema resolvido, eu estava milionário já, né? Estala o dedo, resolveu o problema e acabou. E tem muitas pessoas que, às vezes, por não ter tanta informação ou ter uma ideia ainda muito equivocada da hipnose, vem com essa percepção. Então, eu gosto de deixar isso muito claro. Eu falo, gente, é um processo, né? É um trabalho que assim, o fato da pessoa já ter chegado na minha clínica já é o primeiro passo, que normalmente é o mais difícil. Ela chegou àquela conclusão de que aquele incômodo está muito grande e que ela fala, eu preciso fazer alguma coisa. Ótimo, isso já é o começo do processo. E às vezes esse é o passo mais difícil. A partir dali, eu sempre explico, falo, olha, já aconteceu comigo, só para dar um exemplo de caso, da pessoa vir buscar por um tratamento que era para vícios, né? E a pessoa falar assim para mim, se eu fizer a terapia com você, eu vou resolver o meu problema? A minha resposta é sempre a mesma, não sei. Porque não depende de mim, depende de você, do seu engajamento, do seu esforço.
da sua real vontade de mudar, né? Eu costumo dizer e repito sempre, em todas as lives eu falo a mesma coisa, você é o agente da sua mudança. Às vezes é difícil mudar sozinho e essas ferramentas que a gente utiliza, tanto eu com a hipnose, quanto você com a aurículo, a massagem e tudo mais, a gente potencializa, normalmente a gente apoia e acolhe essas pessoas e o intuito é potencializar essa mudança na pessoa, mas ainda assim vai depender exclusivamente dela. E aquilo que você falou, às vezes a pessoa não está 100% pronta para aquela ferramenta ou para aquele processo, mas se ela realmente quer mudar, ela não pode desistir no meio do caminho, né? A caminhada tem que continuar, o objetivo final tem que ser maior. Inclusive na hipnose a gente aprende uma coisa, dentre várias palavras que a gente fala, cara, exclui essa palavra do vocabulário, uma delas é a palavra tentar, que é uma palavra que a gente na hipnose fala que é absurda, né? Porque a palavra tentar por si só já não deveria nem existir. As coisas são assim, ou você faz ou você não faz. Quando a gente fala que vai tentar fazer alguma coisa, a gente já se permite parar. Ah, eu tentei e não deu certo? Ah, que pena, ou dó de mim. Não, cara, assim, olha, fiz aqui, não rolou, peraí. Deixa eu aprender, deixa eu usar um outro caminho, vou tentar por aqui, vou seguir esse caminho. Tentar não, vou fazer esse outro caminho, vamos ver o que acontece. Opa, não deu, aprendo, já vi que aquele caminho não dá, vou fazer um outro. Até fazer, né? Então, o objetivo é seu, o caminho é seu. Essas outras ferramentas que a gente está trazendo aqui para o pessoal é potencializadora daquilo que você já quer fazer de mudança, né? E exige esforço, eu falo para as pessoas, na mente alguns padrões que a gente tem, e aí é muito fácil também, por hábito, culpar o pai ou a mãe ou qualquer coisa do tipo, mas a gente tem que chegar num ponto onde a gente fala, beleza, até aqui foi isso, a partir de agora eu quero fazer diferente, como é que eu faço? Aí essa mudança começa a acontecer. Eu falo que é sempre assim, é uma avenida, né? Os hábitos e os comportamentos são uma avenida que já está ali, pavimentada, larga, vai e volta automaticamente. Aconteceu um gatilho, você já corre para lá porque é o caminho que você vai deslizar. Agora, construir este novo caminho é pegar o Jeep, passar em cima do matagal a primeira vez, vai quebrando uns galhos, vai ficar uns matos caídos, mas quanto mais você passar, mais aquele chão novo vai se assentando, mais o espaço vai se alargando, e em algum momento aquele novo caminho vai estar pavimentado e o anterior vai encher de mato. Então é um trabalho, é um processo durante o dia. Tanto que eu faço a primeira sessão presencial de hipnose e eu continuo passando dicas de comportamento, exercícios, disso que você falou muito do ambiente, né? Que a gente estava comentando aqui, de não adianta você fazer uma mudança aqui, ter uma percepção e voltar para os mesmos padrões. Às vezes o ambiente nos remete, né? A praticar aqueles padrões antigos. Então, às vezes você muda uma coisa de lugar naquele seu processo de mudança na terapia, isso ajuda também você a movimentar e até mostrar para a mente que algumas coisas estão começando a mudar, que outras coisas estão começando a fazer conexões neurais para que aquelas mudanças aconteçam, né? Alguém aqui até fez um comentário. Pode falar. Faz alguma coisa pequena. Porque aí quando a pessoa assim, começa a ter consciência, ela quer mudar, e ela fala, quero mudar. E aí, assim, para não ter a frustração de eu não conseguir, porque é muito difícil você responder a um estímulo que você está tão acostumado, eu falo, faz alguma coisa que você vai se sentir seguro e que também não vai te agredir. Porque mudar, de repente, é muito agressivo. Então, assim, pela minha experiência, normalmente a pessoa sai daquilo que ela era e vai para o outro extremo. E até que ela encontra um equilíbrio. Então, assim, é muito difícil, não que não possa acontecer, mas, assim, a maioria das pessoas que eu já presenciei, ela sai daquilo que ela era e vai para um outro extremo, muito extremo. E aí até que ela fale, eu não preciso nem daquele nem desse, eu posso encontrar um equilíbrio. Então, eu sempre falo, faz alguma coisa, assim, que você se permita fazer diferente do que você faz todo dia. Então você sempre dá essa resposta? Faz ela diferente, mas para que você não se sinta agredido. Porque você não vai mudar tudo de uma vez. Aí você experimenta que assim, eu experimentei esse e tá gostoso. Dá para viver, dá para responder assim. Porque às vezes a gente tá tão acostumado naquela resposta e naquele padrão, que você não sabe fazer diferente. Né? E você não sabe que fazer diferente vai ser bom. Então, faz alguma coisa que também não te agrida e que te faça bem. E uma coisa que você falou da hipnose, eu sempre falo assim,
eu vou tentar, né? Eu falo assim, quando a gente fala eu sou ciumento, eu sou isso, eu sou raivoso, Ah, verdade. tá fechando e você tá dentro de um estigma e você acredita naquilo. Então, assim, você está neste momento ciumento. Você Perfeito. está A gente neste fala isso também. momento. Porque, assim, você pode estar de várias formas e não ser e ficar fechado. Porque o estar te permite Exato. mudar, né? O ser, você é aquilo e não muda nunca mais. E aquilo, eu nasci assim, morri e vou morrer assim, né? Nascer assim, pronto, e acabou, e você não experimenta coisas diferentes, né? Claro que aí tem um limite. Eu também, eu gosto muito de falar isso para meus clientes, que ninguém tem nada, ninguém é nada, na verdade. Nós estamos tudo o tempo todo, porque isso permite mudança, eu concordo. E se a gente, assim, existem questões que, para nós, às vezes, são questões de princípios, ou coisas que a gente realmente fala, não, isso aqui eu não posso ultrapassar, que são os nossos limites. Até eu costumo fazer uma associação com o amor próprio, né? Eu acho que quando você ama uma coisa ou uma pessoa muito mais do que a você mesmo, aí tem alguma coisa que precisa ser revista. Porque você também tem princípios, você também tem questões que para você são muitas vezes é importante, né? Para você muitas vezes é importante, e você também não pode ultrapassar todos esses limites, inclusive todos de uma vez. Então é importante que a gente tenha esse equilíbrio também, né? De sim experimentar coisas novas, de testar novas maneiras de pensar, mas respeitando sempre também o nosso amor próprio, o nosso limite e até onde a gente pode ir com essas questões. E é muito mais fácil a gente mudar o outro, né? Ah, mas o outro fez isso comigo. Na verdade, assim, você se permitiu e se colocou nesse lugar. Qual é o lugar que você se coloca, né? Ninguém faz nada com ninguém. As pessoas só fazem aquilo que a gente permite que elas façam. Né? Então é a gente que está permitido. E também a forma como a gente às vezes enxerga aquilo e trabalha em cima daquilo, a nossa percepção, às vezes acaba ditando isso também. Porque eu dou sempre o exemplo do veneno, né? O veneno só mata se você ingerir. Então, se uma pessoa, por exemplo, vem e me insulta, aquilo só vai se tornar um insulto se eu aceitar aquilo. Se eu devolver e falar, não, você está errado, eu não sou isso. Se eu quiser já argumentar, eu já aceitei o insulto, eu estou engolindo esse veneno. Então, eu acho que também tem muito dessa. Você olhar para a pessoa e falar, só um pouquinho e falar, faz sentido? O cara tá me ofendendo, tá tentando me ofender, tá buscando me ofender. Faz sentido? O que ele tá falando é verdade? Não. Então por que eu vou perder meu tempo discutindo, brigando? Eu sei que eu não sou assim, tudo bem, né? A gente não toma o veneno, consequentemente não deixa ele agir. A gente vive numa sociedade em que as pessoas têm que se preocupar com o que os outros pensam o tempo inteiro. Né? E assim, às vezes os outros vão pensar, se você fizer certo, os outros vão pensar, se você fizer errado, os outros vão pensar. A gente pode vivenciar a mesma experiência, eu e você, e ser diferente. Sim. Com certeza vai ser diferente, porque eu tenho as minhas crenças, você tem as suas crenças. Perfeito. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de, tipo, e isso, assim, na minha vida mesmo. Porque eu também, né? Ah, não, porque o outro fez. Ah, porque é mais fácil o outro. Não. Quando eu aprendi na terapia, que às vezes eu mudando, eu posso mudar o que está ao redor, ou que pelo menos as pessoas vão perceber, né? E uma coisa que eu acho importante, assim, no meu trabalho. Quando você faz o trabalho, às vezes passou e você fala, e aí, você sentiu alguma melhora? E aí a pessoa fala, não. Mas aí, sei lá, um amigo, um parceiro fala, claro que melhorou. Sim. Você não sei o quê. Então, assim, e eu sempre falo, quando a gente vai tratar alguma coisa emocional, quando eu faço um aurículo e você tem uma dor no ombro, na semana seguinte eu vou falar, melhorou, nossa, eu não tô sentindo mais nada no meu ombro. A dor física. Tem um tempo também de melhora, né? E a dor física é muito fácil você falar, passou. Ah, você começa a sessão com dor de cabeça. Passou a dor de cabeça? Nossa, não tô sentindo mais nada. Ou então a pessoa fala, ah, eu nem lembrava, eu tinha dor de cabeça. E aí é muito legal. As questões emocionais, assim, ou você tá muito atento a você, às suas percepções, ou você não vai perceber que você mudou. Porque é muito sutil, né? Assim, Sim. Você mudar uma atitude, você mudar um pensamento. Na aurícula a gente consegue trabalhar muito questões de insegurança, enfim. A gente consegue ver cicatrizes na orelha. Então, do mesmo jeito que marca no corpo e a gente começa a ter problema no fígado, no rim, enfim, no estômago, na orelha você olha e aí eu consigo falar datas. Ah, quando você tinha X anos, tem um ponto na sua orelha. Aí, assim,
Caramba. É muito comum a pessoa falar, ou chorar, ou ter uma catarse, enfim, ou falar, aconteceu tal coisa. Não, esse foi um momento difícil. E eu sempre falo, não precisa me contar se você não quiser. Eu só tô pontuando para você pensar. Então, eu acho que, assim, a gente vai marcando, né, ao longo da vida. Você colocar, não significa, por exemplo, no dia seguinte eu não vou ter mais nada. Né? Você achou uma cicatriz que eu tinha com 16 anos, nossa, isso marcou a minha vida e eu trago isso. Porque dentro da aurícula a gente fala, eu tô vendo uma cicatriz quando você tinha 16 anos. Se você não resolveu, ela tá aí. Por isso que ela aparece para mim. Então, ela vai reverberar em todas as questões da sua vida. Então, quando a gente trata a autoestima, né? Você tem que perceber, às vezes é tão sutil que, por exemplo, o seu chefe falou alguma coisa para você e você se sente o cocô do passarinho. Mas ele age assim com todo mundo. Ele é assim com todo mundo. Não é você só. É ele, o jeito dele ser. Sim. Quando você consegue olhar e falar, isso não é meu, isso não me pertence. É claro que eu não estou dizendo, por exemplo, tenha uma crítica construtiva. Né? Você está num trabalho, esse trampo não ficou legal, você pode refazer isso, enfim. Tem coisas e coisas. Mas quando tudo aquilo que você se sente muito ruim, e aí você para e você fala, não, isso não me pertence. Está acontecendo a mudança. Mas para você perceber, você precisa estar de olho em você. Senão, não vai perceber, né? Eu costumo dizer muito isso. É verdade, mas olhar para dentro de si muitas vezes já causa dor. As pessoas não costumam fazer isso porque é mais fácil apontar, igual você falou. É um novelo de lã, né? Você vai puxando assim, vai saindo várias coisinhas. É assim que a gente né? Eu tinha um chefe que ele falava assim, tem que tomar cuidado que algumas coisas podem ser de fato pequenas e outras podem ser o rabinho do elefante, né? Que parece pequeno, mas quando você puxa, vem, né, o elefante inteiro. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes, né? E eu falo sempre para os meus clientes assim, muitas coisas que costumam acontecer após o início do processo de mudança não é a percepção imediata, porque cada pessoa vai ter uma reação muito diferente, né? Quando o processo se inicia. Muitas vezes o que acontece é a pessoa começar, por exemplo, a perceber, isso já tive relatos de muitos clientes que falaram isso. Ela começa a perceber o seguinte, nossa, quando aconteceu tal coisa e eu fiz diferente, e quando eu parei para pensar, eu percebi duas coisas. Primeiro, que a minha resposta imediata era sempre uma, mas que naquele momento eu consegui pensar de um outro jeito, ter um outro comportamento, agir de uma outra forma. Falei, legal, isso é o primeiro passo. Mas agir uma vez só dessa forma, muitas vezes, em geral, quer dizer, né, não é o suficiente. Mas uma vez que você percebeu que existe um outro caminho, que você tomou esse caminho, acontecem duas coisas aí. Primeiro, você percebeu que não precisa agir no automático, né? Então você conseguiu ter um controle num nível onde você fala para você mesmo que existe um outro caminho. Você escolheu tomar este caminho. E a partir dali, sabendo que esse caminho é possível, é viável, que você consegue dar uma pausa para escolher o caminho que você quer seguir, você pode reforçar esse caminho para que ele se torne automático ao longo do tempo, caso ele seja bom, né? E aí você para de tomar aquele caminho automático que antes te prejudicava. Então isso também é muito legal, essa percepção. Eu acho que nós temos aqui 5... pode falar. Eu acho que ter consciência também, né? Meu professor de Ayurveda, ele falava assim, quando você tem que tomar uma grande decisão na sua vida, senta e respira nem seja 5 minutos. Você vai conectar o seu coração com a sua mente. Porque normalmente quando a gente age por impulso, a gente age pelo racional. A gente responde pelo racional e às vezes a gente faz aquilo que a gente, no coração não está tocado. Então assim, respira, sente um pouco, né? Sai um pouco dessa coisa de fazer... Se observa, vê o que aquilo causou em você, né? Quando o outro, que você comentou, o que o outro gera na gente, o outro vai me despertar isso, assim, vê se isso é seu, né? Vê se isso não é da pessoa e aí tá te contaminando. Então, eu acho que quanto mais a gente estiver em equilíbrio, esse professor falava que é muito fácil a gente meditar dentro de um lugar incrível, no Himalaia, onde você está totalmente em silêncio, você vai ficar em paz. Ele falou... Eu quero ver você meditar e ir para 25 de março e não deixar que aquilo tudo te afete. Então, né, assim, se você tá bem, o que tá de fora, né?
Sim, exatamente. É isso que a E gente você estando busca bem com o com nosso você, tratamento, né? Auxiliar com que as pessoas tenham isso. cada vez mais consciência, né? De si, do que é seu, do que te pertence, do que de repente. E eu não falo nada, você pode mudar isso. É a pessoa que percebe que ela pode É, mudar as coisas, né? ela tem isso na mão dela, né? E ela atravessa esse A processo. gente só Ellen, auxilia. nós temos aqui 3 minutinhos. Eu não sei se a galera tá mandando os comentários. Você viu que passou rápido, né? Falei para você. Ó, tem uma galera comentando aqui. Deixa eu ler alguns comentários. Não é fácil levar o yoga para fora do tapetinho. A Ellen tá falando aqui. Tem uma galera, a gente está com um pouco de problema de conexão, não sei se é aqui, não sei se é do pessoal. Alguém me perguntou qual era a minha formação. Eu tenho algumas formações na área administrativa, mas de um ano e pouco para cá eu mudei. Estou trabalhando com hipnose clínica, hipnoterapia. Formei aí pelo Instituto Quasar, estou estudando bastante, assim como a Ellen já fez bastante, também continua fazendo. E a gente não para de estudar, né? Começa a entrar nessa e você vai descobrindo, puxando uma lã, vai chegando outras, né? Pessoal, a gente tem 2 minutinhos aqui, eu não sei se vai dar para fazer pergunta, mas tem uma galera aqui elogiando muito o seu trabalho, Ellen, parabéns. Obrigada. Muito legal, transformando várias vidas transformadas aqui, compartilhando. A Yara mandando um amo vocês. Bom, eu sou muito grata. Ellen, eu sou muito grata, eu acho que eu sempre agradeço todos os meus pacientes, assim, por eles me permitirem auxiliar, né, e por confiar no meu trabalho, e por confiar em mim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém confia as coisas para você, você tem que tomar cuidado com aquilo que é muito precioso. Quando você toca o corpo do outro, é muito precioso. Então, gratidão, obrigada, né? Imagina, eu agradeço aí, já estava em mente, como eu te falei, em te chamar para bater um papo para a gente poder fazer essa live, aí você se antecipou, veio conversar comigo, eu agradeço imensamente, acho que foi uma transmissão de pensamento aí, e com certeza... Falando, faz uma live, eu falei, tá bom, então vamos fazer com o Roy, que eu conheço. Boa, grande aranha, uma hora eu quero fazer uma com ele aí também, ele tá me enrolando, mas a gente vai marcar com certeza... para bater mais papos aí, para a gente trazer também um pouco, talvez, de casos, de exemplos que a gente trabalhou aí, eu acho que pode ser um assunto bacana. E eu quero agradecer aí a sua presença, a sua participação, agradecer a galera toda que participou, o pessoal que tiver dúvida, que me segue aí, segue a Ellen lá também, ela faz um trabalho muito bacana, com certeza se vocês mandarem perguntas para ela, ela vai poder responder, explicar mais do trabalho dela, tá? Então sigam ela aí, e espero que vocês tenham gostado. É isso. Acho que a gente tem um minutinho aqui. Você quer fazer mais alguma consideração final, Ellen? Não, só quero agradecer e eu acho que eu posso encerrar com uma frase do Jung que eu acho incrível, que ele fala, aprenda todas as técnicas, todas as teorias, mas quando você tocar numa vida, lembre-se que você é apenas uma outra vida humana. Então, maravilha. Tomar muito cuidado. Perfeito. Galera, brigadão. Temos 15 segundos aqui para acabar. Um beijo a todos.